Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vocês alguma vez já devem ter visto uma imagem como a dessa foto. Eu tirei essa foto aqui na minha casa mesmo. Eu coloquei a minha lapiseira dentro de um copo de água e a impressão que nós temos ao olhar para essa imagem é que a lapiseira se partiu. A formação dessa imagem, pessoal, só foi possível porque existe um fenômeno chamado de refração da luz. É esse fenômeno que nós vamos começar a estudar a partir dessa aula. Como este fenômeno é um fenômeno próprio dos raios de luz, eu vou representar aqui ao lado alguns raios de luz que estão presentes nessa situação. Nessa imagem, vocês podem ver que uma parte dos raios incidentes, que eu chamei de I, é refletida e a outra parte atravessa do ar para dentro da água, ou seja, é uma parte refratada da luz. A superfície, nesse caso, é a própria superfície da água. Vocês podem observar que o feixe de luz refratado, ele não segue na mesma direção do feixe de luz incidente. É por causa deste desvio sofrido pelos raios de luz que nós vemos a imagem da lapiseira como se a lapiseira estivesse partida. Vocês podem ver que, assim como os raios sofrem um desvio, a imagem também sofre um desvio em relação à lapiseira que está fora da água. Além de sofrer um desvio, eu posso garantir a vocês que a velocidade de propagação da luz no ar é maior que a velocidade de propagação da luz na água, ou seja, houve também uma alteração da velocidade dos raios de luz. Quando a luz atravessa de um meio para outro meio, aqui no nosso exemplo, a luz está atravessando do ar para a água e sofre uma variação da velocidade de propagação, nós dizemos que aconteceu o fenômeno da refração da luz. Repetindo, para que vocês tenham isso muito claro, a refração da luz ocorre quando a luz passa de um meio para um segundo meio e sofre uma variação na sua velocidade de propagação. Nessa imagem, vocês podem perceber que os fenômenos relacionados aos raios de luz coexistem em uma mesma situação. Aqui eu não representei, mas vamos relembrar que existe um terceiro fenômeno, que é a absorção da luz pela superfície S. Se eu chamar esse meio de meio 1 e esse segundo meio de meio 2, eu posso dizer para vocês que toda vez que o meio 2 for um meio transparente, que o fenômeno que irá predominar é o fenômeno da refração, ou seja, a maior parte da luz que incidir sobre a superfície S irá atravessar para o segundo meio, a luz será refratada. Agora eu quero que vocês analisem duas imagens. Novamente, eu tenho a minha lapiseira dentro de um copo d'água, mas olha que interessante, quando eu coloco a lapiseira numa posição oblíqua em relação ao copo, há a formação da imagem partida, mas se eu coloco essa lapiseira perpendicular à superfície da água no copo, nós não vemos mais a lapiseira como se ela estivesse partida, nós vemos a lapiseira normal. Qual a diferença entre esses dois casos? Eu vou novamente representar os raios de luz. Na primeira situação, o raio de luz incidente incide de forma oblíqua. Neste caso, ocorre um desvio desse raio quando ele passa do ar para a água. Como que nós vemos? É a luz que passa sobre a lapiseira. Se essa luz sofreu um desvio ao passar do ar para a água, a imagem que nós vemos também sofre um desvio. Já neste caso, o raio incide perpendicular à superfície da água, ou seja, ele incide sobre a normal. Quando isso acontece, o raio refratado não sofre nenhum desvio, ou seja, a luz que passa sobre a lapiseira não sofre desvio
e nós vemos a lapiseira inteira. Na próxima aula, nós veremos os índices de refração de meios diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!